E queridas almas irmãs, que possa Jesus, este amigo incondicional das nossas vidas, prosseguir nos amparando e nos envolvendo na sua paz, no seu carinho, na sua ternura. Bem, nosso tema reencarnação, encontros e desencontros, encontros e reencontros. Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Portanto, não é uma ciência como nós tradicionalmente conhecemos, biologia, física, química, matemática, uma ciência muito especial, que vem justamente ter como objeto de estudo o espírito, o ser pensante que povoa o universo, ou na linguagem de Sócrates, esse ser inteligente que na linha do tempo e aqui na Terra é uma estação. Então, todos nós estamos aqui de passagem. Então, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação, como diz Sócrates. A doutrina espírita ela não vem trazer nada novo, mas ela vem à semelhança do microscópio ou do telescópio, desvendar um mundo que está contido, manifesto, mas muitas vezes não percebido. Então, a doutrina espírita, até o advento da doutrina espírita, falava-se da sobrevivência da alma, mas não havia comprovação. Então, a doutrina espírita ela vem justamente nos trazer essa certeza plena de quem realmente nós somos, de onde nós viemos e o que estamos fazendo aqui. E dentre os postulados da doutrina espírita, a reencarnação é um dos fatores fundamentais que Jesus, este grande terapeuta do amor, já nos trouxe de forma sintética esta noção. Mas a própria palavra reencarnação, ela é cunhada pelo codificador Allan Kardec, que na verdade é pseudônimo de Politilion Denisard Rivai, o eminente pedagogo que estudou em Verdun, na Suíça, com Henri Pestalozzi. E Henri Pestalozzi é um dos pais da pedagogia moderna. E ele já dizia que educar é coisa do coração. E Allan Kardec, o professor Rivai, trouxe toda uma metodologia especial na codificação da doutrina espírita. E ela tem como uma proposta reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. No próprio prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador tem o cuidado de colocar uma mensagem do Espírito de verdade, que na verdade é Jesus, que os espíritos, como sendo as virtudes dos céus, à semelhança de um grande exército que se espalha por toda a terra, como se fossem estrelas cadentes que vêm iluminar caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ela vem justamente nos trazer essa grande proposta para a nossa elevação espiritual. E o conceito da reencarnação ele é fundamental para que possamos entender e internalizar a mensagem de Jesus em espírito e verdade. Pois sem esse entendimento do processo reencarnatório, nós vamos entender que a justiça divina não teria um sentido. E essa oportunidade de reeducação para nós está justamente muito bem declarado, muito bem expresso, entendido, quando nós buscamos mergulhar no processo da reencarnação. Se assim não fosse, nós estaríamos profundamente fragmentados. E o Espiritismo ele vem justamente demonstrar essa realidade e a importância da reencarnação, que ela não é uma opção, ela é uma determinação divina como sendo um processo.
para a evolução do espírito imortal. E é justamente por meio dessa lei, que é a lei da reencarnação, que nós temos a reflexão, a lógica, que explica justamente as aparentes anomalias da vida humana. Por que pessoas vêm mais bem dotadas nesse ou naquele capítulo? Por que pessoas vêm nessa ou naquela situação? Por que essas diferenças intelectuais e morais? Por que esse processo, pessoas que chegam já num estado avançado no corpo físico e outras em tenra idade, são chamadas ao processo do túmulo? Ela vem justamente mostrar: nascimento não é o começo, como também a morte não é o fim. Muitos pais lamentam a morte prematura dos filhos, mas somente à luz do Espiritismo nós vamos compreender qual é a finalidade nossa na Terra e saber que, mesmo que este filho vá em tenra idade, os exemplos amorosos, as atitudes no processo do interrelacionamento não têm fim, porque o amor tem a função de unir corações e não separar. E mais, o bem não tem vencimento. E o mais importante é nós mergulharmos nesse entendimento e perceber que o processo da reencarnação explica as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia, mostrando que a Terra ela é um grande hospital-escola e que o ano letivo vai terminar para todos nós. E cada um de nós estaremos levando a vida que nós levamos. À semelhança do aluno que bem aproveitou o currículo escolar, ele leva para casa a alegria da sua aprovação. E aqueles que malbaratamos a oportunidade, nosso currículo reencarnatório, inevitavelmente estaremos levando conosco a herança das nossas próprias ações. Então, vamos perceber que a grande importância da reencarnação foi justamente um dos pontos capitais em que Jesus pontuou em vários momentos e que justamente ele não teria como aprofundar em virtude do nosso psiquismo, da humanidade na época. A própria palavra reencarnação foi cunhada por Allan Kardec, que representa justamente esse recurso precioso de valorização do processo iluminativo e libertador do espírito, que todos somos, enquanto espíritos imortais. E que a nossa viagem, durante esse período que nós estamos no corpo, é um recurso valioso para o nosso processo de iluminação e libertação e a construção da felicidade. A doutrina espírita, ela vem justamente estar nos esclarecendo. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, que o espírito ele reencarna, que é a volta do espírito, o ser inteligente, no mesmo palco da vida. E como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na maioria das vezes nós voltamos em grupos, num reencontro com as nossas afetividades de ontem e com os nossos desafetos, que são as afetividades traídas, para que nós possamos reconstruir os laços profundos do amor e da fraternidade. E que o espírito em si, como está na questão 200 do Livro dos Espíritos, conforme Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se o espírito tem sexo. E os espíritos respondem que morfologicamente não. E vem em cada encarnação, na morfologia masculina ou feminina, dependendo do seu programa reencarnatório.
Há um livro muito interessante que chama Dias Felizes, é da editora Espiritizar. O benfeitor espiritual é Honório. O Joana de Anjos o apresenta num outro livro chamado Vozes Alertas, dizendo que é um daqueles dos primórdios do cristianismo que voltam para trazer para a humanidade a mensagem da paz, da esperança do Evangelho de Jesus. E nesse livro, Dias Felizes, há uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais. E o benfeitor espiritual, ele nos coloca que todos nós, com raras exceções, passamos, antes de reencarnar, sob a tutela amorosa de espíritos que já alcançaram essa altitude do amor e que amorosamente estão sempre nos convidando no nosso processo de mudança ético e morais, para que possamos, junto com eles, desfrutarmos dessa felicidade daqueles que sintonizam com as leis divinas, que se encontram na nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou onde se encontra a lei de Deus na consciência. A lei de Deus não tem como nós contrariá-las. Não tem como eu dizer, eu não quero mais ficar sob a lei da gravidade. Diante das leis divinas, ou nós nos aproximamos ou nós nos afastamos. Então, ele diz que no livro Dias Felizes, na mensagem Contratos Espirituais, que nós passamos sob a tutela amorosa desses benfeitores espirituais, que junto conosco programam a nossa reencarnação. E muitos de nós, que às vezes não tínhamos créditos para reencarnar, também eles nos emprestam seus créditos por nos amar e tutelam a nossa caminhada. E aqueles de nós que temos um compromisso mais acentuado na área da família, profissionalmente, nós recebemos equipes multidisciplinares para estar nos ajudando. E dentro deste contrato espiritual está também o nosso compromisso com as atividades doutrinárias da doutrina espírita. E aí nós vamos entender a nossa responsabilidade amorosa frente a essa programação espiritual. Nos diz Emmanuel que perante a divindade não há improviso. Ninguém está onde está porque caímos de paraquedas. Por isso que o Espírito Joana diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. Então, nós estamos com quem estamos, onde estamos, que é o ideal para o nosso aprimoramento espiritual no aqui e agora. E ainda nessa mensagem, Contratos Espirituais, o benfeitor espiritual coloca que, periodicamente, quando nos desdobramos em espírito, nós somos levados às reuniões de orientações, seminários, palestras, e além, nós também recebemos, muitas vezes, tratamento psicoterápico desdobrado em espíritos, para que possamos agir exitosamente naquilo que nós somos convidados a desenvolver no nosso programa reencarnatório. E aí nós vamos encontrar de volta no mesmo palco da vida com os mesmos artistas de antes, muitas vezes de papéis trocados. E temos a bênção do esquecimento temporário. Eu me recordo, meu filho tinha uns 7 anos, e chegou e disse, pai, o senhor parece um general nazista, um carrasco nazista. Além de ser carrasco, ainda é nazista. 7 anos. Imagina essas almas que Nosso Senhor encaminha para a gente estar junto. E eu perguntei por quê. Ele foi e disse, porque
o senhor com esse negócio que quem tem casa tem que dormir em casa, que não deixa a gente dormir fora, e aí depois vai nos buscar, pai mesmo é o pai do Julinho. Eu falei, é por quê? Porque o pai do Julinho deixa ele fazer o que ele quiser. Aliás, tudo que ele pede, o pai faz. E eu fui e perguntei, interessante, e por que você não nasceu lá na casa do pai do Julinho? Ele foi e disse, olha, foi justamente erro de carteiro, aborto da natureza. Eu disse, não, nada disso. O único carteiro que não erra o endereço é do nosso Senhor. E mais ainda, olha, segundo o Espírito André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, todo pai e toda mãe, com raras exceções, são consultados se aceita ou não aquele espírito como filho ou como filha. Ele foi e disse, então quer dizer que é assim? Eu falei, você pediu para reencarnar conosco. Eu pedi para reencarnar o senhor sendo meu pai, a minha mãe ser minha mãe. Ele não pediu, só você implorou, porque a fila é grande. Ele foi e disse, então eu estava bêbado. Eu falei, não, você não estava bêbado, não. Pelo contrário, você estava muito lúcido. E justamente naquele dia, logo na tarde, no sol quente, passou um picolezeiro e compramos ali uns picolés, demos o troco para o picolezeiro e ele ainda perguntou, pai, por que o senhor deu o troco para o picolezeiro? Falei, olha, você imagina um senhor já de idade, empurrando o carrinho, ele não está fazendo isso por opção, ele está fazendo isso por um processo de subsistência. Então, imagina, ele é um espírito que está em desafio com a vida. E na noite, quando ele então me colocou, me questionou, eu fui e perguntei, você lembra o picolezeiro? Você já imaginou se aquele senhor, empurrando o carrinho, passando pela rua, olhava lá, aquele prédio foi meu, olha, eu era daquela família, olha, eu tinha tanto dinheiro. Eu tinha... Ele foi e disse, é verdade. Aí eu fui e perguntei para ele, tem outra? Na próxima encarnação, com certeza, eu vou querer ser seu filho. Ele foi e esfregou a mão, não, falou, opa, eu vou te contar tudo que o senhor está fazendo. Você não vai. Mas por quê? Porque tem a bênção do esquecimento. Aí a gente vai entender que a reencarnação é essa oportunidade abençoada de encontros e reencontros. Eu e a minha esposa fomos ao supermercado, era uma compra à noite, era uma compra rápida, paramos o carro, ela desceu e eu fiquei no carro. Passado um pouco, eu vi quando o lixeiro juntou os sacos de lixo, pôs tudo num monte, e ali ele, então, logo depois, foi para debaixo de um luzeiro, um poste, tirou de dentro de um embornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso. E eu vi que estava marcado ele. E quando eu olhei o livro, a uma certa distância, eu vi que era um livro de fisiologia. Eu desci do carro, boa noite, como é que você chama? Ele foi Armando. Você está lendo este livro? Não, não, eu estou estudando. Mas não é um livro de medicina? É. Mas você faz medicina? Ainda não. Eu perguntei, mas por quê? Ele me deu uma aula de como funciona um rim. Realmente ele entendia. Ele falou assim: olha, eu chego a sonhar fazendo cirurgias. Eu fui e perguntei, e esse livro? Eu achei 5 livros, um de anatomia, fisiologia, e foi falando na porta de uma república perto da universidade. Eu estou estudando os livros. E eu perguntei, mas por que você não faz medicina? Porque eu não tenho condições. Eu trabalho durante a noite, cuido dos meus filhos durante o dia. Minha esposa trabalha durante o dia, cuida deles durante a noite. Porque quando minha esposa tinha 14 anos, eu 18, eu a engravidei. Eu não poderia deixá-la, abandoná-la, porque os pais haviam sido assassinados na boca de fumo. Agora eu pergunto, ele poderia ou não deixar a companheira? Poderia fazer o aborto? Poderia. Agora, por que não fez? Aí nós vamos entender que a reencarnação
É a volta do espírito, à semelhança do engenheiro no canteiro de obra, para sedimentar os valores, o conhecimento. Todos nós fomos treinados no mundo espiritual. Por isso que ele agiu consciencialmente. E depois ele foi e disse: quando nasceu meus filhos, eram gêmeos, um totalmente entrevado, dependente de tudo, e o outro é cego e surdo e tem um comprometimento motor. E eu pergunto então, e é uma outra questão, na maioria das vezes nós reencarnamos no caldo sociocultural correspondente à nossa necessidade de aprimoramento sociocultural, ético, moral. Eu pergunto, Deus errou? Nosso Senhor errou com Armando? E aí nós vamos perguntar, porque no nosso programa reencarnatório está ligado aos nossos diversos papéis. O papel de pai, o papel de mãe, o papel de professor, o papel de engenheiro. Nos papéis nós podemos mudar. Mas aliado aos nossos papéis, nós somos também convidados a desenvolver o nosso propósito. O propósito são as virtudes que nós viemos desenvolver a cada encarnação. Por isso que o espírito não tem sexo. Ora vem enquanto homem, ora vem enquanto mulher, na morfologia masculina ou feminina. Então, nós vamos perceber que esse Armando e a esposa não está nessa situação por acaso. Eu pergunto, qual é a área de comprometimento ou compromisso que o lixeiro tem? Não é a mesma área do médico? Não é a área da saúde? Tem médico fazendo aborto? Tem médico fazendo cirurgias desnecessárias? Tem mercenários da medicina? Tem, com raras exceções, é verdade. Agora, quem é o Armando, que chega a sonhar fazendo cirurgias, se não aquele médico de outrora que hoje volta na mesma área de compromisso, mas não com as mesmas condições. Por quê? Porque vem justamente a misericórdia divina, que nos dá a oportunidade de adquirir uma têmpera moral. É o que disse Jesus: o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador, é a morte da nossa ignorância. Então, o Armando pode ter sido um ex-médico, que hoje volta na mesma área da saúde, mas não com as mesmas condições, para que não venha a falir, para criar agora uma têmpera moral, sentindo as próprias dificuldades. Castigo? Não. Educação. Deus é amor, diz João. As leis divinas existem não para nos punir, mas para que venha nos educar. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Deus é amor, diz João. Nós também somos amor, mas nós temos atitudes de desamor por ignorância. Por isso que Siddhartha Gautama Buda, ele coloca que o ser, o homem, a mulher, sofre por ignorar as verdades que trazemos dentro de nós. Filho de Deus, aprendiz da vida, todo poder é autoconcedido, tudo que eu faço eu posso ainda fazer muito mais. Buda também coloca que todo o caminho da ignorância leva ao sofrimento. E o êxito está em nós reconhecermos a ignorância que ignoramos. Então, Jesus vem nos dizer: conheça a verdade, vírgula. E a verdade, sentida,
aplicada, nos libertará. E a reencarnação é essa oportunidade abençoada de encontros e reencontros. Quem é a esposa do Armando, o lixeiro? Se não, talvez, a comparsa de ontem, que hoje volta, de uma forma consciente, em prova, para poder estar desfrutando da oportunidade de retomar a trilha da alegria e da felicidade. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o codificador tem o cuidado de perguntar aos benfeitores qual é o sentido da reencarnação. E ele coloca que é o aprimoramento do espírito, passando por provas e expiações. No caso do Armando e da sua esposa, estava em provas, porque eles poderiam, a qualquer momento, abandonar o seu compromisso. Agora, os filhos estavam em expiação. Toda expiação, ela é uma prova, mas a prova não é uma expiação. Mesmo na expiação, nós também podemos falir. A expiação, ela é semelhante àquele aluno que, quando entra na faculdade, em virtude do seu processo de adaptabilidade, ele não consegue levar todas as matérias e deixa uma matéria para trás. É compreensivo, dentro do currículo da faculdade, que ele avance as outras matérias, mas vai chegar um momento em que o coordenador da faculdade irá chegar até este aluno e chamá-lo a uma reflexão para que ele possa avançar, resgatar a matéria que ele havia deixado em virtude da sua imaturidade para trás. Da mesma forma, é o nosso processo expiatório. A divindade nos oportuniza a viajar por outras experiências reencarnatórias, enquanto vamos adquirindo uma têmpera moral, para que logo depois nós retornemos em contato onde foi o objeto da nossa falência. É por isso que o Espírito Joana de Ângelo, no livro Plenitude, ela coloca: nessa nossa viagem na busca da evolução espiritual, nós construímos alguns descaminhos. O que é o descaminho? Nosso desvio de rota da lei de amor, de justiça e de caridade. E ela diz mais: nesses nossos descaminhos, nós produzimos experiências não legítimas. O que são experiências não legítimas? O que ela está colocando é justamente aquelas experiências de derrocada moral que nós tivemos na nossa viagem. E ela diz assim: essas experiências não legítimas nos acompanharão, lei de causa e efeito, para que possamos transmutá-las, lei de responsabilidade. E elas nos acompanharão na configuração do ego evidente ou do ego mascarado. Então, tem muitas dores que nós trazemos conosco que às vezes nós não queremos ver. Estamos vendo, mas não queremos ver. Ouvimos, mas não queremos ouvir. Sentimos e não queremos sentir. Agora, não tem como. Por quê? Aquela dor que eu tenho comigo, se eu não me respeito, se eu não me trato com carinho, se eu não me acolho, ela vai doer no momento inadequado, ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso, principalmente o corpo físico, que ela vai refletir enquanto doenças. Então, Allan Kardec, ele coloca, se nós quisermos saber quem nós fomos, é só buscar perceber as nossas tendências. Então, o nosso programa está ligado ao ter, fazer e estar. O nosso propósito é como eu me coloco no que eu tenho, como eu me coloco no que eu faço, no que eu estou. E para que possamos saber qual é o nosso propósito, está ligado à nossa maior dificuldade. Qual é o meu maior desafio?
eu tenho uma dificuldade de eu me sinto rejeitado, trabalhar o autoacolhimento amoroso. Eu tenho uma dificuldade de me sentir, muitas vezes, com inveja, trabalhar comigo a autocompetência, e assim sucessivamente. E dentro desses encontros conosco, nós também temos aquelas pessoas com as quais nós também temos os nossos desafios. Então, o pai de hoje pode ter sido o filho de ontem, e assim sucessivamente, a esposa de hoje, a filha de outrora, ou aquela jovem que nós prejudicamos, ou aquele jovem com quem nós distorcemos a sua caminhada. Por quê? É o reencontro de almas para o aprimoramento espiritual. E este reencontro ele se dá principalmente na família. É por isso que Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela coloca que a família ela é a célula máter da sociedade. Allan Kardec, em A Gênese, ele coloca que a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. Então, às vezes, nós estamos reencontrando no lar almas amigas que ontem nós falimos na relação de fidelidade, de confiança. E hoje trazemos as máculas, trazemos as feridas do passado, para que possamos, através do nosso autoaprimoramento, nós estarmos levando bálsamo, cicatrizando essas feridas das nossas inter-relações e das relações íntimas que trazemos conosco. E aí nós vamos entender a bênção da doutrina espírita. Porque Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, ele nos fala da bênção da oração, do recurso da oração. E a oração, como diz Emmanuel, esse interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento, a divindade nos atende na nossa dor. Então, quando nós estamos diante de quaisquer desafios, nesses encontros desafiadores, busquemos a oração. Porque ninguém está com quem está por acaso. Acaso, milagres, não existem dentro da visão espírita. Aquilo que atribuímos enquanto acaso e milagres nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Então, a doutrina espírita ela nos traz Jesus de volta, e quando ele afirma com muita ternura, com muito carinho, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, sempre quando Jesus se posicionava diante dessa ou daquela alma, ele sempre focava não na persona, mas no espírito imortal, mostrando que as dores, os sofrimentos de hoje são reflexo de ontem. E a causa não está no corpo, nem nas relações, está no espírito, da forma como ele se interrelaciona, primeiro consigo mesmo e na relação com o seu próximo. E aí nós vamos entender a importância que tem de nós desenvolvermos o espírito da indulgência. Quando Jesus está diante da mulher carente afetivamente, enquanto todos estavam com pedra nas mãos, e chegaram e colocaram aquela mulher dizendo: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Então, Jesus e a doutrina espírita nos ensina a desenvolver um padrão mental de análise, de reflexão, de texto e contexto. O texto é: a mulher foi apanhada em adultério, então devemos apedrejá-la. Mas Jesus busca nos ajudar a refletir em que contexto, o que a levou a agir daquela forma, onde estava o adúltero,
Por que só trouxe a mulher? Ela estava adulterando sozinha? Mas Jesus não se ateve a essas questões que são secundárias. O mais importante era a mulher. É o espírito imortal que estava na envergadura feminina. O olhar de Jesus para aquela mulher não era de uma pecadora, era de uma alma irmã, uma futura dirigente de uma galáxia. Como ele mesmo colocou, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se tiverdes fé. Então, naquele momento, o olhar de Jesus, não só para a mulher, como irmã, como também por aqueles que ali estavam a acusá-la. E ele então faz uma pergunta consciencial: atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Quem de nós não precisamos de uma palavra amiga? Quem de nós não precisamos de indulgência? Quem de nós não precisamos de um ombro amigo? De alguém que fale aquela fala que cura, que acolhe, que abraça. E naquele momento, diz Amélia Rodrigues, que Jesus, ao abaixar e ao escrever os predicados menos felizes de cada um, usando da ética, porque ali ele escreveu na areia. Por quê? Porque o mal não merece comentário, como diz o espírito André Luiz, merece reflexão. Mas naquele momento, Jesus estava a convidar todos aqueles que mergulhassem agora na sua essência consciencial. E foi saindo um a um. E quando Jesus estava diante da mulher carente afetivamente, o que ele pergunta? Cadê aqueles que lhe condenavam? Ele sabia ou não que todos haviam saído? E por que perguntou? Para que ela pudesse internalizar e no imo da sua alma e se autoacolher amorosamente, como ele o fez. Quando ele diz assim, eu também, eu, consciência, eu, o amor, não te condena, não te censura, não te repreende, te orienta, te acolhe, te ampara, como a doutrina espírita faz conosco. Diz, vá e não tornes a pecar, ou seja, reflita, é no outro que você vai te encontrar, é dessa forma que você vai te atender. Então, nesse momento, Jesus tem uma visão terapêutica, nos convidando a agir como tal. Então, a reencarnação é esta oportunidade para que nós possamos ter conosco o mesmo modelo de Jesus. Agimos sempre com indulgência. É com nosso irmão consanguíneo, é com nosso companheiro de trabalho doutrinário, onde quer que estejamos. Nós vamos nos acolher, porque eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu estou me dando. Quando eu censuro o outro, no fundo, é a censura que eu também me faço. E a reencarnação é esta oportunidade abençoada de eu me reencontrar comigo mesmo. Porque nenhum de nós reencarnamos para mudar o outro. E mesmo na relação com o outro, como diz Gibran, Khalil Gibran, ninguém é de ninguém. Então, nós, a partir da nossa mudança, é que nós vamos auxiliar aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Então, a reencarnação é essa oportunidade abençoada, de que não importa o que eu fiz ontem, importa o que eu estou fazendo com o que eu fiz ontem. E diz Kardec, hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz. Gratidão, Lacordaire. Excelentes reflexões sobre a reencarnação. Nós vamos pedir para a Verônica, então, fazer as perguntas, que nós temos várias no privado e também no chat, se não me engano, tem uma, né, Verônica? Vai Sim. lá, por favor. Então a Se gente eu não souber, começa. já sei que tem uma equipe aí para responder. Ah, tá certo.
Lacodé, a Lucy pergunta: Você mencionou que Kardec cunhou a palavra reencarnação. E o que aconteceu durante o período do imperador Justiniano que deixou de usar esta palavra por causa da esposa? Não sei se o imperador Justiniano usou a palavra reencarnação ou se ele usou outra, né? Não, na verdade, o que foi tirado foi a ideia da possibilidade do espírito voltar. Porque a palavra reencarnação, quem cria foi Allan Kardec, justamente, e vem a lume no dia 18 de abril de 1857. Então, nós vamos ver várias passagens do Evangelho que nos dá a ideia do espírito voltar ao palco da vida. Então, foi justamente essa tentativa de retirar essa possibilidade do diálogo com Nicodemos e várias outras passagens. A palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Perfeito, obrigada, um, Lacordaire. Tem uma pergunta aqui que veio no privado, quais as, quais as consequências inferidas para o nosso planejamento encarnatório quando ferimos o planejamento do nosso próximo, sobretudo se esse próximo é a família? Então, primeiro que nós reencarnamos para mudar nós mesmos. Então, nós vamos perceber que existe injustiça, mas não existe injustiçados. Então, quando eu não ajo com responsabilidade comigo, eu tenho uma responsabilidade direta. Agora, também nós temos uma responsabilidade indireta pelo que há de vir em consequência das minhas atitudes automatistas ou impensadas. Mas o foco principal é conosco mesmo. Então, daí a importância de nós centrarmos em nós. Por quê? Quando Jesus coloca amar o próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, ele vem nos dar essa percepção de que eu só posso ensinar matemática para alguém se eu souber matemática. Então, é através da minha melhoria que eu vou justamente colaborar com aqueles que gravitam em torno da minha própria vida. O nosso compromisso de vida é conosco. Sintetizando, já dizia Mahatma Gandhi, seja você a paz que você espera do mundo. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui. Dentro do nosso planejamento reencarnatório, existe a possibilidade de um remanejamento dos nossos compromissos encarnatórios, se porventura alguém na família desertar de nossas convivências e, por exemplo, entre casais, esperava se o retorno de um filho amado e nessa deserção, esse retorno pela reencarnação se torna comprometimento. Acho que O foi Espírito isso. Emmanuel coloca que perante a divindade não há improviso. Então, não há o acaso. Então, muitas vezes, se eu abandono a minha esposa e meus filhos, eu estou, na verdade, negligenciando comigo primeiro. E sou corresponsável pelo que advir da consequência dessa minha alteração do meu programa reencarnatório. Agora, com certeza, a ajuda nunca nos falta. Por quê? Como disse Jesus, olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, nem Salomão, com tanta beleza, conseguiu vestir, com tanta riqueza, conseguiu vestir com tamanha beleza. Ouça os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. Do que ele está falando? Da providência e da previdência divina. Então, perante a divindade, não há ninguém abandonado. Então, quando nós negligenciamos o nosso programa, a responsabilidade direta é de cada um. E indireta pelo que acontecer com aqueles que eu tinha uma responsabilidade e eu estou deixando de cumprir. Mas aqueles que ficaram, naturalmente, a divindade dará um novo caminho. Obrigada. Chegou uma agora no privado, como ajudar quando percebemos
que pai e filho têm conflitos visíveis? Então, primeira coisa, ninguém cai de paraquedas na vida de uma família. Então, todo filho, ele saberia o pai e a mãe que teria, certo? Então, a importância que tem e o processo, ele deve ser educativo. Então, numa relação pais e filhos, é fundamental que os filhos merecem diretriz, disciplina. Por quê? E os pais devem buscar esse entendimento. Então, muitas vezes, nós projetamos a nossa dor na relação com os nossos filhos. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Meu esposo, muitas vezes, ele é injusto com os meus filhos. Meu esposo não dá atenção, minha esposa não dá. Então, muitas vezes, é a minha dor que eu estou projetando na relação pais e filhos. Então, daí a importância de nós estarmos buscando, principalmente, a doutrina espírita como esclarecimento. Hoje nós temos na Casa Espírita reunião de pais. Hoje nós temos a evangelização infanto-juvenil. Então, muito importante caminhar os nossos filhos para a evangelização. Nós, enquanto pais, buscarmos também uma orientação. Por quê? Outro dia, eu ouvi um slogan da maçonaria num carro dizendo assim: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. Então, você não recebeu o seu filho por acaso. É uma alma com a qual nós temos um compromisso mútuo. E esse compromisso, ele deve ser conduzido com essa lucidez que a doutrina espírita nos possibilita. Desafios, crises, não é sinônimo de queda moral. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios, mas é importante que nós saibamos estabelecer os limites devidos. E limitar não é para limitar a relação, pelo contrário. Na relação marido e mulher, tem parte do corpo que a mulher gosta que toca, tem parte que não. Se ela não falasse, como é que o marido ia saber? Agora está falando para quê? Não é para ter o prazer? Da mesma forma, vamos jogar bola no 20º andar de um edifício, só que não tem parede em volta. Quem quer ser o gandula? Quem quer ser o goleiro? Só de olhar assim, o que a gente ser agora? Põe parede em volta. Então, a disciplina, ela é fundamental numa relação familiar. E isso a doutrina espírita nos ajuda. Quando nós adentramos seu conhecimento e a internalizamos, nós vamos trabalhar com os desafios, mas com a ajuda incessante do autoconhecimento e da ajuda também dos bons espíritos. Porque toda família, ela tem também um dirigente espiritual, ela tem um orientador espiritual. E como nós vimos, todos nós que temos um compromisso com a família, com o trabalho voluntário, nós temos uma equipe espiritual para nos ajudar. Muito bom. Lacordaire, posso considerar a reencarnação como reencontro comigo mesmo, com as minhas vivências, ou seja, com as minhas necessidades de educação como espírito que sou em essência? Como posso oferecer a mim terapias humanas e espíritas associadamente no mundo com exigências diversas, sem deixar de ser social? Então, vamos buscar uma referência maior na questão 919 e 19A do Livro dos Espíritos. Kardec, pensando nesses nossos conflitos, ele pergunta ao Espírito Santo Agostinho qual a forma, o meio prático, para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Santo Agostinho, então, diz, um sábio da antiguidade já diz, conheça a ti mesmo. O autoconhecimento ele é fundamental. Ele vai nos ajudar no autodomínio. O que é o autodomínio? Quando nós reencarnamos, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, de provas e expiações, nós trazemos vários capítulos muito bem resolvidos. Mas também nós trazemos vários capítulos que deixam a desejar. Eu posso ter reencarnado com um conflito muito grande na área da maledicência, na área do interrelacionamento, na área da sexualidade atormentada,
É essa a finalidade da reencarnação. Então, na questão 919A, Santo Agostinho diz: fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. Passar em revista é você fazer um trabalho de percepção das próprias dificuldades que nós trazemos. Da mesma forma, o aluno que sai muito bem numa matéria na faculdade, em outra matéria ele tem dificuldade. Se ele não aceitar que tem dificuldade, ele não vai estudar aquela matéria. Então, daí nós vamos perceber a importância que tem de eu aceitar que eu tenho essa e aquela dificuldade, que isso é compreensivo e que eu reencarnei para estar justamente me acolhendo e fazendo essa mudança. Vou dar um exemplo prático. Eu tinha por volta de uns 17 anos, 18 anos, eu venho de evangelização, eu venho de mocidade espírita, e o dirigente da casa espírita em que eu participava era um verdadeiro mensageiro do bem, um verdadeiro espírita. E ele incluía os jovens nas atividades da casa espírita. E nos convidou para dar passe, para aplicar passe. E, num dado momento, eu cheguei para ele e disse: olha, eu não tenho condições de continuar dando passe. Ele perguntou: por quê? Porque no momento que eu vou dar passe, vem determinados pensamentos e perturbações que eu tenho vergonha de falar. E aí ele foi e disse: que tipo de perturbação? E eu disse: olha, só que, principalmente na área da sexualidade. Interessante. Ele foi e perguntou: o trabalho do bem é um trabalho de treva ou um trabalho de luz? Eu falei: trabalho de luz. E qual que é a função da luz? Iluminar. Se você tem uma sujidade, você está conduzindo ali com uma vela, você pega agora um holofote, o que vai acontecer com o ambiente que estava sujo? Eu vou ver tudo. E o trabalho do passe não é um trabalho de luz? Então, é o momento que você está colocando um holofote pela oportunidade do trabalho do bem e ver a sujidade da sua alma. Você está fugindo da responsabilidade de cuidar de você mesmo, de se autoacolher. E você quer fugir dessa oportunidade? E aí ficou a reflexão. Pergunta se eu abandonei o passe. Então, nós vamos entender que a melhor forma de nós nos ajudarmos é nos acolher, porque nós não somos o que pensamos. Nós somos mais do que pensamos. Nós não somos um corpo, somos mais do que um corpo. Nós não somos o que fazemos, somos mais do que fazemos. Quem nós somos? Uma consciência, um espírito imortal, com a responsabilidade reencarnatória de transformar essa consciência de essência em vivência. Esse é o desafio. Maravilha. Lacodé, tem uma pergunta aqui, que chegou no privado. Recentemente, eu e a minha esposa nos separamos após 6 anos juntos. Nosso relacionamento foi sempre muito difícil, cheio de brigas e discussões, mas também com momentos de muito amor e companheirismo. Desde o início, sentia que, apesar do amor que tínhamos um pelo outro, nossas diferenças, discordâncias e problemas de comunicação acabariam nos levando à separação. Tentamos por anos nos mudar pelo outro e melhorar o que podíamos, mas o sofrimento e a infelicidade começaram a superar a alegria e o amor que sentimos um pelo outro. Sinto que o Espiritismo me fez persistir no casamento por todo esse tempo, até que não aguentei mais. Tenho medo de ter falhado com a minha programação espiritual ou a dela, mas hoje sinto que a minha paz interna retornou após todos esses anos. Qual a visão espírita sobre sobre uma situação assim? Tenho medo de ter errado, apesar de sentir que fiz o que precisava para libertar ambos de uma relação que estava tóxica e infeliz. Olha, tem um pensamento assim: uma prova não aprovada não é uma vida reprovada. Aquele aborto que eu fiz lá atrás não anula todo o bem que eu fiz. E na relação do casamento, muitas vezes, do mal maior, o mal menor. Do mal maior de estar tendo uma relação conflituosa,
de briga, os filhos estão ali se atormentando, e de agressividade, então qual que é o mal menor? É uma separação. Agora, na maioria das vezes, o que que acontece? Nós confundimos o casamento com qualidade de relacionamento, com qualidade de vida. Eu trabalho, como você, quem me colocou, na maioria dos casais, eu nunca vi casal separar por antipatia, e sim por simpatia. Por quê? Os dois ficam competindo. Tem um ditado cuiabano assim, dois bicudos não se beijam. Então, o que acontece? Muitas vezes nós confundimos a qualidade de vida com o casamento. Casamento é uma sociedade. Casamento dá certo? Dá. Agora, como que eu estou nessa sociedade? Então, na maioria das vezes, eu tenho conflito pessoal que está interferindo no conjugal. Então, minha esposa tem a sua história, eu tenho a minha história. O casamento, de uma certa forma, ele leva um tempo para você adquirir a sua identidade. Porque, sem perceber, a gente fez curso de casamento com quem? Com o pai e com a mãe. Então, quando se junta, nós trazemos esta herança. E isso requer bastante zelo, bastante cuidado, bastante renúncia. E renunciar é você ter uma percepção que você não está perdendo. Como diz Emmanuel, é aquele momento que você desce sem perder a altura, sem perder a dignidade, sem perder o respeito. No caso da pergunta do companheiro, ele já está dando logo a resposta, ele já fez tentativas. Então, o que é importante? Muitas vezes casais que separam é a ex-esposa, a ex-marido, mas não há ex-filho. Então, o que é o importante? Separou, mas mantenha esse vínculo paternal. Ligar para o filho, ligar para a filha, estar atento. Por quê? Quando a criança nasce, ela perde um cordão umbilical físico, mas há um cordão umbilical energético, e esse é para sempre, tanto com o pai quanto com a mãe. Tanto é que a mãe, quando está ali, o filho nasceu, a criança, recém-nascido, ela está dormindo pesado, faz barulho, ela não acorda. A criança geme, ela acorda. Às vezes ela está ali fazendo alguma coisa, ela tem a criança está para cair, ela chega, ela estava para cair. Então, esses vínculos afetivos nós podemos manter mesmo separado fisicamente. Então, o que é a importância? Como diz o Espírito André Luiz, o afetivo é a base de tudo. Maravilha. Muito obrigado, Lacordaire. Você poderia fazer as considerações finais e a prece de encerramento? Sim, com o maior carinho. Muito bem. Acreditemos no amor. E Jesus, ele é o antídoto para todos os nossos males. É por isso que na questão 625, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia? E a resposta mais sintética é Jesus. Modelo na neurolinguística nós aprendemos que é copiar, modelar. Toda criança, de alguma forma, ela modela o pai e a mãe. Então, Jesus é este modelo de conduta, como nós somos convidados a nos tratar, sem censura, sem crítica, com acolhimento profundo. E por que ele é o guia? Quando eu vou para uma cidade estranha, eu contrato um guia, ele vai dizer e saber todas as informações necessárias para que eu possa desfrutar ao máximo da viagem. Então, Jesus é o guia. E a doutrina espírita nos traz o seu evangelho como um modelo e guia para que possamos buscar o alto amor e oferecer o alto amor, o amor ao próximo, o amor à vida. Vamos orar. Busquemos sentir o carinho,
a ternura, o amor de Jesus. E neste momento, permitindo que Jesus chegue muito próximo de todos nós, e sentindo esse abraço, esse afago, essa ternura desse irmão maior, busquemos abrir as nossas almas e num diálogo de alma para alma, sentindo Jesus, diga: ó querido Jesus, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas. Assim como Verônica tocou a aba da vossa túnica e sentiste sair de ti virtudes, permita, Senhor, que possamos tocar no conhecimento que a doutrina espírita nos oferece e internalizarmos esses ensinamentos. E através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estamos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Senhor, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho, e pela oportunidade sublime de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. Rogamos, Jesus, que as nossas humildes vibrações possam servir de alguma forma para ajudar-te a envolver os lares em que o desespero e a desunião batem às suas portas. Que possa, Jesus, essas vibrações de amor, do vosso carinho e dos benfeitores espirituais, alcançar os nossos irmãos nos hospitais, nos presídios. E lembramos, Senhor, com carinho, dos nossos irmãos que estão padecendo os horrores da guerra. Que a tua paz, que o teu amor possa envolver os nossos governantes temporais e que nessa madrugada dia de um mundo de provas e expiações possamos estar contigo. E onde estivermos, recordando o nosso querido pobrezinho de Assis, nós lhe pedimos: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz, hoje e sempre, que assim seja.